Vamos lá, pessoal. Estamos aqui para encerrar o nosso último bloco, né? Os últimos blocos, né? Do ponto 4.6, onde a gente vai começar a falar sobre siderurgia, tá? A gente vai ver os conceitos básicos, certo? Sobre a diferença, vamos ver a diferença dos metais, dos tipos de metais que a gente tem, que mais caem nas provas, certo? Então vamos lá. Inicialmente a gente tem que entender o que é siderurgia ou não, certo? Então seria o conceito de diferença entre metalurgia e siderurgia. A metalurgia, né, ela vai estudar justamente a obtenção de um metal puro, aqueles metais lá da tabela periódica que a gente viu, certo? E aí ele vai estudar desde a extração dele no subsolo, a extração nas jazidas, até a gente conseguir transformar eles nos diversos produtos que a gente conhece hoje, certo? E aí vai envolver sempre as etapas, né, que sempre caem nas provas: extração, que a gente sabe que os metais são obtidos através dos minérios, certo? Depois a gente vai ter que refinar ele. Claro, porque os metais, de uma maneira geral, eles não vêm sozinhos, só alguns que são puros, que eu vou mostrar lá na frente, tá? E aí depois a gente faz esse processo de refinar, né, ele, né? A gente vai controlar ele, vai tirar algumas impurezas, porque na natureza, quando eles vêm minérios, eles vêm com vários metais, vêm carbonatados, vêm oxidados, certo? Depois disso a gente vai tratar ele, e a gente, ou seja, vai melhorar as propriedades. Ah, eu quero um mais resistente, eu quero um material mais maleável, certo? Para uma certa aplicação, se for na construção civil, certo? Se for na área metalúrgica, certo? E aí depois a gente faz esse tratamento para deixar o material mais resistente à corrosão, por exemplo, e depois a gente tem a obtenção de quem? Das ligas metálicas, certo? Já a siderurgia, né? Ela trabalha exclusivamente com produção de ferro e aço. São os dois... as duas ligas metálicas, certo? Que são mais utilizadas, né? Independente da área a qual ela é utilizada, certo? E aí, a gente vai ver aqui, certo? Mas como é que esses materiais, eles podem vir na natureza? A gente precisa entender, né, como é que eles vêm na natureza para a gente conseguir fazer o refino dele. Por exemplo, fazer a separação desses materiais. Eles podem vir, por exemplo, em óxidos, tá? Né? Quem vem em óxidos? Metais que vêm do ferro, né? Alumínio, manganês, cromo, titânio, certo? Entre outros. Eles também podem vir na forma de sulfetos, ou seja, com enxofre, né? Cobre, o nitreto, os nitretos, né, de uma maneira geral, níquel, né, também de uma maneira geral, zinco, né, eles podem vir, chumbo também podem vir na forma de sulfetos, certo? Temos também os nativos, que temos ouro, a prata e a platina. Quando diz nativos, são os únicos metais, né, que vêm na natureza na sua forma sozinho. Eles vêm puro na sua forma, certo? Já os outros metais, não, eles sempre vêm misturados, um monte de ferro, alumínio, zinco, cobre, dependendo do tipo de metal, tá? E eles podem vir carbonatados, certo? Que pode ser o cálcio, o magnésio aqui, certo? E outros, então, os carbonatados, eles têm uma gama maior, né, vinda da natureza. Bom, e aí para ficar mais positivo, vou mostrar para vocês aqui, né, as classes, né, de aproveitamento dos recursos minerais de uma maneira geral, né? Então, obviamente, os minerais foram descobertos há muito tempo, desde a era descoberta do cobre, né, que produziam aquelas espadas e aquelas armaduras para o pessoal ir para as guerras, né? E aí eles viam que colocasse um pouquinho de estanho, que é outro metal, no cobre, tornava mais resistente. Então as armaduras começaram a ser mais resistentes, as espadas também, né? Então, ou seja, vem benefício de quem? De nós, né? Então,
a indústria mineral fez uma classificação de forma mais para a gente classificar, né? E aí elas vão se subdividirem, né? Em virtude justamente de como esse material pode ser utilizado, né? Então, ó, eles podem ser classificados os minerais energéticos, né? Então, ó, são minerais utilizados para geração de energia nuclear e termoelétrica, inclui minerais radioativos e fósseis. Aí a gente tem urânio, que a gente já falou, quando a gente vê nos tópicos anteriores, nesse tópico principal aqui, onde a gente falou sobre energia, né? Então, urânio, o tório também, esses aí são elementos radioativos, certo? Temos os fósseis, né? Aí os fósseis a gente sabe, tem o petróleo, o carvão, tufa, né? Lignito, antrácito, né? Então, todos esses materiais são materiais fósseis, certo? Também temos os minerais que não são metálicos, tá? Ok, gente? Então, aí a gente tem uns minerais estruturais, né? Que são a brita, né? Brita utilizada para fazer na construção civil, para fazer o concreto, né? Você mistura brita, areia, cimento e água para fazer o concreto convencional que a gente tem aqui nas nossas casas, certo? E temos os refratários, temos a magnesita e a bauxita, né? Então, esses materiais, certo? Eles não são metálicos, mas eles são minerais também, tá? Temos também alguns isolantes, como o amianto, né? Mica. Lembra? A amianto era muito utilizada para fazer aquelas telhas, né? Que hoje em dia é proibido, porque o amianto foi cientificamente provado que ele causa câncer, certo? Temos os agrominerais, o fosfato e o calcário, né? Calcário é um dos minerais mais utilizados, né? Para a produção, né? Seja de materiais para a construção civil. Temos também os abrasivos, né? Os abrasivos, por exemplo, diamante e quartzito. Os abrasivos são aqueles que são resistentes, são os mais duros que a gente pode ter, certo? E temos as gemas, que pode ser diamante, e as esmeraldas, tá bom? Temos aqui também, ó, os cerâmicos, né? Que são a argila e o caulim, certo? A argila comumente utilizada mais na construção civil também, a não ser as argilas mais utilizadas, mais avançadas, né? E aí agora a gente tem, justamente, que é onde a gente vai entrar, e a gente vai estudar mais especificadamente os minerais metálicos, né? São aqueles materiais que vai ter o que? Metal na sua composição. E aí existe uma subclassificação que é os materiais ferrosos, que é usado para quem? Siderurgia, para fazer ferro, ferro fundido, fazer ligas também, a mistura com outros metais. Temos manganês, crômio, cobalto, molibdênio, certo? Titânio, entre outros. São esses materiais ferrosos, aqueles que contêm ferro em sua composição. Então, eu vou ter o ferro em maior quantidade e outros metais para melhorar, obviamente, as propriedades dele, tá? Temos os não ferrosos, aí, ó, os não ferrosos é aqueles que não contêm ferro em sua composição, tá? São aqueles que não contêm ferro. E aí tem alumínio, aí a gente tem materiais à base só de alumínio, materiais à base de cobre, por exemplo, os fios elétricos, né? Chumbo, zinco, níquel, e também a junção desses metais também, para melhorar a propriedade, deixar eles menos oxidáveis, né? A ar, a água, certo? Temos também os raros, né? Esses raros são ditos como semicondutores, né? Ele tem a capacidade de conduzir corrente elétrica e não conduzir, certo? Que são germânio, galho, índio, né? Que eles são bem raros e bem caros. Esses materiais são muito utilizados para fazer circuitos elétricos na parte de tecnologia, certo? Temos os preciosos, como o nome já diz, né? Muito utilizado em quê? Em moedas e joalheria. Ouro, prata, platina, paládio, certo?
ródio, rutênio, írio, ósmio, certo? São materiais bem raros que se encontram pouco no planeta Terra, certo? Em pequenas quantidades, ok? Então, ó, na indústria metalúrgica, especificando, né? A gente tem ali a matéria-prima, né? E aí a gente mistura o metal desejado com oxigênio e outras impurezas que ele vai ter lá, né? Que é chamado como gangue, é o que não presta, né? E a partir da obtenção, tirando esses materiais e tendo um metal puro, né? Eles podem ser obtidos de diversas formas, seja eletrometalúrgico, ou seja, a utilização de eletrólise, certo? Né? Por exemplo, o alumínio é fabricado dessa forma. Temos hidrometalúrgicos, tá? Que é através de soluções aquosas, trocas de cátion, por exemplo, cobre. E temos o pirometalúrgico, redução em altas temperaturas, por exemplo, o aço, certo? Então, esses processamentos eu deixei, pessoal, uns linkzinhos no slide que vocês podem assistir o processamento, como funciona, tá certo? Então, assim, a intenção, vocês podem ver, tem conceitos aqui, certo? Por exemplo, soluções aquosas, troca de cátion, eletrólise, né? Esses são conceitos que a gente viu lá, certo? Nos primeiros blocos, tá? Não, no segundo bloco, se eu não me engano, onde a gente falou sobre reações químicas. A partir daquelas reações químicas que a gente estudou, deu uma revisada, a gente consegue entender como produz, por exemplo, cobre, materiais à base de cobre, materiais à base de alumínio, materiais à base de aço, tá certo? Mas para a gente conseguir começar a entender sobre siderurgia, que é o tópico principal aqui, o tópico 4.6, que é o nosso último tópico, né? Que vai dar certo, vocês vão conseguir estudar, vão conseguir revisar todo o conteúdo e vocês vão ter êxito nessa prova, certo? Então a gente tem que entender, né, o básico, os conceitos básicos. O que é minério? Minério é o metal ou componente de metal que vai ter impurezas nele, né? Do jeito que ele é encontrado na natureza. Por exemplo, o minério de ferro. O minério de ferro, ele não vem só ferro puro. Ele vem enxofre, vem silício, vem manganês, certo? Vem vários outros, vem óxidos, né? E aí, o ato de fazer mineração, né? Você vai extrair esse minério, certo? Então, seja em lavras, que vocês podem fazer essa remoção, né? Podem ser lá nas jazidas, ok? E aí vocês podem apenas separar eles ou purificar eles, né? E aí geralmente processos químicos ou mecânicos a gente faz essa separação. Vou mostrar para vocês lá na frente, tá? E onde justamente a gente faz esse processo de mineração são nas jazidas, né? Onde tem substâncias minerais ou fósseis também, tá? Área de petróleo, né? E aí você encontra no superfície ou no interior da terra, certo? E a jazida a mina, aliás, é a jazida na extensão consentida pelo governo. Tá? Então, por exemplo, aí, ó, mostra minas de ferro do Vale dos Carajás, tá certo? Então, a gente vai agora fazer a conceituação dos metais dos metais não ferrosos, materiais metálicos não ferrosos, né? E quando a gente fala sobre eles, a gente tem que fazer uma subdivisão, certo? Então, eu vou ter os metais mais principais que a gente utiliza hoje em dia, que são ferro, alumínio e cobre, certo? Eles estão mais amplamente utilizados no nosso dia a dia. E temos os metais secundários, né? Que eles entram nesses metais principais para melhorar as propriedades dele. Por exemplo, carbono, estanho, zinco, crômio, certo? E também, tanto melhorar essas propriedades, principalmente, né, dar uma resistência mecânica melhor, para ele resistir mais à força, ser mais resistente, ou até revestir ele por proteção, porque esses metais, eles não são resistentes, né, ao processo de corrosão, tá? Então a gente pode revestir com outros metais que são, né, para dar mais durabilidade a esses materiais que a gente tem hoje, certo?
asteriscozinho aqui, ó, no carbono. Por quê? O carbono, gente, se a gente for olhar lá na tabela periódica, né, que eu mostrei para vocês, o carbono, ele não é um metal, mas ele pode entrar, por exemplo, no ferro para fazer aço, né, só que em quantidades muito pequenas, né? Então ele vai ser predito, por exemplo, como impureza, e ele não vai influenciar, né? Ele não vai influenciar tanto nas propriedades assim, porque ele vai ser colocado na quantidade certa, né, para ter a propriedade que eu quero, tá? Então, ó, né? Se eu for classificar de maneira geral em ferrosas e não ferrosas, ferrosas eu tenho aços e os ferros fundidos, e os não ferrosos eu tenho as ligas básicas, né, refratárias e as nobres. Desculpa, pessoal. Então, não ferrosas são aquelas que possuem combinações de propriedades, certo? E aí, pessoal, então os metais ferrosos, né? Eu sempre coloco esses conceitos para vocês olharem os slides novamente, certo? Além do PDF que eu mandei para vocês, certo? Vocês conseguirem estudar com bastante eficiência para fazer a prova, tá? Então, metais ferrosos, né, contém uma percentagem elevada de ferro em sua composição, sendo este o seu principal constituinte. Então, metais ferrosos, ele vai ter muito ferro, geralmente é em torno de 75 a 80%, né, de ferro, e aí ele vai ter os outros constituintes metálicos ou não, em menores quantidades. Só que o que acontece a gente tem uma desvantagem aí, né? O ferro, né, os materiais ferrosos, né, eles têm uma densidade muito alta, né, muito pesado, né, condutividade elétrica, né, alta também, e dependendo de algumas aplicações, a gente não quer que os metais, os materiais ferrosos que a gente faz, eles não conduzam a eletricidade, certo? E tem suscetibilidade à corrosão em alguns ambientes, né? Então, o que é que acontece? Ele, nesse processo de corrosão, quando ele entra em contato com o ar ou com a água, por exemplo, né? Ele tende a corroer sua estrutura, né? Ou seja, fabricar aquela ferrugem, certo? Que vocês conhecem, tá? E aí, quando acontece isso, é muito ruim, porque ele tende a se despedaçar e sua estrutura vinha a quebrar e a colapsar, certo? Então, por exemplo, é muito feito aço para construção civil, tá certo? Então, ó, mas antes disso, o que é liga? É uma mistura, né, que vai ter um aspecto bem homogêneo desses ligantes ali dos metais, de vários metais, né? E pode ser de um metal ou mais metais entre si, tá? Função, se eu estou colocando outro material na minha estrutura, é para melhorar ele alguma coisa. Então, melhorar as propriedades, seja mecânicas, químicas também, certo? Então, por exemplo, melhorar a resistência mecânica, né? Tornar ele mais resistente e resistente à corrosão, certo? Então, as ligas ferrosas, ó, que são os aços, que a gente vai estudar mais na frente, que isso é utilizado pela siderurgia. Siderurgia estuda ferro e aço, né? Então, tem características, né, pode perguntar lá na prova, ó. Boa resistência mecânica, né? Capacidade do material a resistir a forças, né? Boa tenacidade, ductilidade, né? Ou seja, é quanto o meu aço é maleável, certo? Associados aqui a um custo de produção relativamente baixo. Por isso que o aço é muito utilizado, certo? E aí, os metais não ferrosos são aqueles, como eu tinha falado para vocês, recapitulando, não apresentam ferro na sua composição, né? Ou então contém em uma pequena quantidade que não vai interferir nas propriedades, tá? E aí, vantagens que os não ferrosos têm sobre o ferro. E as ligas de ferro, o aço, ferro fundido, eles são mais leves. Então, sim, o aço é mais leve que o ferro, né? Condutividade elétrica, né? Mais baixa, certo? E ele é mais resistente à corrosão. Tá certo?
Se a gente for ver aqui, ó, que seria modo de elasticidade. O modo de elasticidade é um cálculo estrutural, né, onde a gente define o quão rígido aquele material é. Então, por exemplo, ó, o aço é 210 vezes rígido, o alumínio é 70, né? É tanto que se você vê os materiais de alumínio, eles empenham facilmente, né? Já o cobre é um pouquinho mais resistente que o alumínio, mas não chega a ser mais resistente com o aço, certo? Por exemplo, resistência à tração. Resistência à tração, pessoal, é a capacidade que eu tenho de pegar o meu material e puxar ele, né? Isso é tração, quando eu consigo puxar esse meu material. O aço é bem resistente à tração, ó, 500 megapascal. Já o alumínio é pouco resistente à tração. Quando você puxa ele, ele já se quebra facilmente. O cobre tem uma resistência boa, o latão é mais resistente, ó. E o duralumínio, que é uma mistura de vários componentes, também é muito resistente. Duralumínio, mais utilizado na parte aeroespacial, tá? E também temos aqui, ó, condutividade elétrica. Quanto que aqueles materiais conduzem elétrica? Olha o cobre como conduz corrente elétrica, né? Por isso que ele é utilizado para fazer aqueles fios, né, para passagem de eletricidade, certo? O ferro gusa, que é um subproduto lá no refino do minério de ferro que a gente vai ver lá na frente, não conduz tanta eletricidade, né? O bronze mais ou menos, o latão 16, ó. E o alumínio conduz uma certa também boa condutividade elétrica. Por isso que o alumínio é muito utilizado para fazer aquelas torres que a gente vê quando a gente está viajando, né? Aquelas torres enormes. Os conectores são feitos de alumínio, porque eles são mais leves que o cobre, né? E eles também conduzem uma eletricidade boa. Como na nossa casa, nas nossas estruturas, o cobre, ele é feito em pequenas quantidades, né? De estruturamentos, aí ele conduz mais eletricidade também, então é utilizado cobre, certo? Então, quero que vocês pensem aí, com todas essas propriedades que a gente está vendo até agora, né? Por que os metais possuem tanta versatilidade de emprego, né? Tem a ver o quê? Com essas características que a gente viu, tá? Essa facilidade de criar várias ligas, vários materiais que os materiais metálicos têm. Por quê? As características básicas que a gente viu. Sempre pense nisso. Os metais são bons condutores de energia, seja de calor e eletricidade, tá certo? Então, isso por quê? Vamos lembrar lá conceitos que a gente viu de ligações químicas, né? Existência de elétrons livres em todas as ligações metálicas, né? Se eu estou falando de uma liga metálica, é a combinação de pelo menos um ou mais, né, metal, tá certo? E quando os metais, aqueles metais lá da tabela periódica, eles se ligam, certo? A junção de metal mais metal, né? Eles acaba sendo, por exemplo, os metais são cátions, né? Mais cátions, então fica positivo, positivo, né? E aí, quando eles se ligam, eles, na verdade, eles ficam tão juntinhos um do outro, né? E ficam elétrons livres na sua estrutura. Fica o quê? Um mar de elétrons, né? E aí, a energia elétrica e o calor, ele justamente passa por esses elétrons livres. E aí, por isso que a gente consegue conduzir eletricidade ou conduzir calor, certo? Então, os elétrons, esses elétrons livres que ficam lá no mar de elétrons, eles têm a facilidade de transmitir, né, esse calor e essa eletricidade, certo? Mas será mesmo? Vou provar para vocês, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uns metais mais comuns que a gente mais utiliza e alguns polímeros, concretos, certo? E a gente vai ver, ó, condutividade térmica deles, né? O quanto é que eles conseguem conduzir calor. O cobre é 0,95, né? O cobre consegue conduzir muito atividade térmica, certo? O alumínio, ó, também, ó, 0,53, certo? O ferro já não conduz tanto calor. E se a gente for comparar com o concreto,
e poliestireno, lembra que é um polímero, a gente tem valor polímero já. Então, ó, 0,025, 0,020. Então, eles conduzem muito pouco calor. Por isso que, por exemplo, o poliestireno é utilizado para cobrir os fios de cobre, né? Para que os fios de cobre não conduzam tanto calor. Certo? E quando a gente for colocar os fios elétricos numa estrutura, ele não vem até curto-circuito. Né, eles não venham a esquentar, né, entrar em curto-circuito. Se a gente for ver a resistividade elétrica dele aqui, ó, certo? Se a gente for ver do cobre, ó, 1,7 a menos 6, certo? Alumínio 2,9, 10 a menos 6. Então, esse aqui é bem maior que o alumínio, tá? E bem maior que o ferro. O concreto não passa nenhum tipo de resistividade elétrica, né? E já o poliestireno também menor ainda, tá certo? Então, por isso que esses materiais, eles se unem, né? Para formar um material ideal, certo? Se a gente for ver também, ó, em relação à massa específica aqui, ó, é o peso deles, a densidade desses materiais, né, ó. O chumbo é muito denso, como a gente sabe, né? É um material bem pesado. Já o cobre, né? Vamos dizer assim, é o segundo material mais pesado, né? Já o alumínio, ó, é bem mais leve, 2,70 gramas por centímetro cúbico. Por isso que é utilizado naquelas torres, né, enormes, né? Que vai ter uma intensidade mais baixa para a produção delas, certo? Então, de uma maneira geral, provei para vocês aqui por que os materiais são tão versáteis, né? Porque eles têm essa combinação. E além disso, né, de ter essa resistência, essas características básicas, ele também tem outras características que podem ser melhores, né? Por exemplo, são resistentes à corrosão. Alguns dos metais são mais resistentes à corrosão, né? Platina, temos ouro, temos ligas de cobre e níquel, bronze, o cobre, o aço também ele é resistente, tá? Mais resistente que o ferro. Ligas de alumínio, zinco. Então, além de tudo isso, existem muitos metais que são resistentes à corrosão e que você pode misturar eles para tornar aqueles materiais que não são resistentes à corrosão mais resistentes, né? Facilidade muito de moldar. A gente pode ter metais em fios bem finos, aqueles arames de aço, por exemplo, né? Pode se formar em tubos, pode ter chapas, pode ter o molde que você quiser, né? E a gente, por exemplo, tem a aplicação, vasta aplicação dos metais na construção civil, da parte siderúrgica, que trabalha de ferro e aço, né? Tem o alumínio, as ligas, cobre e as ligas, né? Temos o aço, certo? Então, por isso que esses metais, eles são tão versáteis, né? Então, de uma maneira geral, né? São obtidos, resumão, de minérios através de redução dos óxidos, desimpurezas, né? Que a gente tem. Por isso que eles se tornam mais duráveis, mas eles têm a tendência, né, de retornar ao estado original, através de processo de corrosão. Por exemplo, quando o ferro ele oxida, ele se desprende em vários pedaços. Eu tenho certeza que vocês já viram passando assim por alguma estrutura de um prédio, né? E tem aquelas as armaduras expostas, né? O concreto caiu e aí vocês veem uns pedacinhos, né? Aquilo é tendendo a voltar à sua forma original, ele oxidar, certo? Então, sim, tem a necessidade, sim, da gente fazer proteção anti-corrosão, tá? Então, e essas propriedades que a gente citou, a gente pode fazer, pode alterar ela, né? Introduzindo mais outros metais, outros elementos, seja no processo de refino, seja no processo de fusão dele, que a gente vai ver mais na frente. A gente pode fazer um tratamento na superfície dele, ou seja, o material já pronto, né? E pode fazer deformações a frio também, como processo de trefilação que a gente vai ver, né? E além disso, finalizando, né? O comportamento mecânico dos metais é muito interessante, ele é muito maleável. Por exemplo, eu tenho um processo, ó, de tração aqui
do meu material, certo? Ó, quando eu começo a tracionar ele, né? Ele tem bastante resistência, ó. Ele começa, ó, a se deformar, ele começa a mostrar que não está aguentando mais aquela força até ele quebrar. Então, ele tem uma resistência muito grande, certo? Então, o ferro, por exemplo, ele tem uma resistência muito elevada em relação à tração, certo? Então, gente, encerramos nosso bloco. Continua comigo, né? No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre a siderurgia no tópico 4.6 e até mais.